Pessoal, nós estamos fazendo uma série de videoaulas sobre matemática básica, tá? E aqui cabe mais um exercício, ó, tirado do livro Xavier et al. 2020. Está pedindo para efetuar as seguintes operações: item A, item B, item C e item D, tá certo? O mais complicadinho, um pouco, o mais complexo, é o item D, porque envolve parênteses, tá certo? Então, o item A está pedindo para subtrair a fração 7 sextos do número inteiro 1. Então, 7 sextos menos 1. Então, nós temos que achar o mínimo múltiplo comum de 6, e aqui o denominador que é 1, né? Que é 6. Então, agora, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7, 7. 6 dividido por 1, aqui o denominador, dá 6. 6 vezes 1, 6. Então, no numerador fica 7 menos 6, que dá 1. Então, o resultado é 1 sexto. Legal? O item B está pedindo para dividir a fração 5 oitavos, tá? Pela fração 1 terço. Então, como é que se faz isso? Por regra, é manter a primeira fração 5 oitavos e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é denominador passa a ser numerador. E o que é numerador, evidentemente, passa a ser denominador. Então, como é que se multiplica agora duas frações? 5 oitavos multiplicado por 3 sobre 1. É multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, tá certo? Então fica numerador que fica 3 vezes 5, ou 5 vezes 3. E embaixo fica 8 vezes 1. Então, em cima fica 15, 3 vezes 5 dá 15, e o denominador é 8. Então, o resultado dessa divisão é 15 oitavos. Legal? O item C já é mais imediato, tá? Porque nós fizemos algo análogo no item B, tá? Então, aqui está pedindo para multiplicar, certo? Duas frações. Não importa se o denominador aqui é diferente desse outro denominador, tá certo? Tá? Então, a resposta do problema aí passa pelo seguinte: seria multiplicar numerador por numerador, 14 vezes 24, dividido por 12 vezes 7. Então, isso significa que eu poderia cancelar, e podemos cancelar antes de fazer a multiplicação, o 14 pelo 7, cancelando aqui, né, dividindo por 7, aqui 14 por 7 dá 2, aqui fica 1. Aqui 24 por 12 dá 2 aqui, né? Então, o que eu tenho no numerador aqui em cima? O 2 e um 2 aqui, multiplicando. E o denominador 1 multiplicando 1. Então, o resultado vai ser 2 vezes 2, dividido por 1 vezes 1. Legal? Então, é 4, né? Aqui, 2 vezes 2, dividido por 1, que dá 4. O item D agora aqui é um pouquinho mais complicado, gente, tá? Porque é o seguinte aqui, ó. Vamos lembrar que nós temos, primeiro, com respeito às operações. As operações que têm prioridade é operações que têm potenciação ou expoente, tá certo? Então, não precisa vocês apelar para aquele PEMDAS, tá? Que o pessoal usa muito nos vídeos, tá? Porque é fácil, gente, vocês saber qual é a operação que é feita em primeiro lugar, tá? Ou a operação que é feita por último, tá certo? A prioridade, então, é a exponenciação. Então, vocês devem pensar assim: qual é a operação que eu aprendi primeiro lá no primeiro grau? A subtrair e a adição, certo? E multiplicação, e depois divisão, tá certo? E talvez lá em outra série, tá? Vocês trabalharam com potências, por exemplo, b elevado a x, certo? Tá? Ou x elevado a m, tá? Então, essa operação de expoente é a mais complicada, porque foi a que foi vista por último por vocês lá no ensino fundamental, tá certo? No ensino do primeiro grau, tá legal? Então, primeiro se faz expoente, potenciação, depois multiplicação e divisão, aqui o que vier primeiro, tá, na sequência, depois adição e subtração. Uma outra coisa que é importante é que nós temos aqui um parênteses, tá?
mas poderia eventualmente ter também aqui colchetes, tá? Se a expressão numérica fosse mais complicada, poderia eventualmente ter um colchete e eventualmente poderia ter uma chave também. Então, olha, primeiro se resolve tudo que está dentro do parênteses, tá? Se houvesse colchete, resolveria tudo que está dentro do colchete. E se tivesse tudo dentro de uma chave, eliminaria tudo que está dentro de uma chave e você teria a resposta. Então aqui nós temos um parênteses aqui, ó, tá? E multiplicando, tá? Então, em primeiro lugar, temos que resolver essa operação de subtração de duas frações, 2/3 de 1/2, tá certo? E o resultado, obviamente, como tem a multiplicação aqui, ó, olha só, multiplicação e depois aqui subtração, ó. Então, primeiro multiplicação, tá certo? Vamos resolver isso aqui e o resultado nós vamos multiplicar por 1/5, tá certo? Então, subtração da fração 2/3 menos 1/2. O mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é 6, certo? Então, vamos colocar aqui agora, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, aqui, dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, aqui, né, dá 3. Então, o que que eu vou ficar? Eu vou ficar com 3/5, tá? Menos o 1/5, que vai estar multiplicando 4 menos o 3, dá 1. 1/6. Então, nós temos que multiplicar agora 1/5 vezes 1/6, tá certo? E o resultado, lembrar que temos aqui uma subtração, tá certo? Então, 1/5 vezes 1/6 é numerador vezes numerador. 1 vezes 1, tá certo? E 5 vezes 6. Então, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 6 dá 30. Então, nós temos agora que subtrair 3/5 de 1 sobre 30. Novamente agora aqui, subtração, né, operações com frações. O mínimo múltiplo comum de 5 e 30, 30 é 6 vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 6 é 30, tá? Então, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3 está aqui, certo? Menos dali, ó, tá? 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então, o que que nós temos? 3 vezes 6 dá 18, menos 1 vezes 1 dá 1. 18 menos 1 dá 17, em um denominador 30. Então, o resultado é 17 sobre 30. Legal? Se você gostou dessa videoaula aí, amigão, deixa seu baita like aí, a gente agradece, tá? Se inscreve no canal, legalzinho, tá? Seus comentários, suas críticas, sugestões, algo que você viu errado, que você quer que corrija, tá certo? Críticas e sugestões são muito bem-vindos, tá? E os comentários é como você desejar, tá? Habilita o sino aí para receber a notificação de cada vez que o professor Altamir estiver postando uma nova videoaula, você tomar conhecimento, tá certo? Um grande abraço.